Dependência química da prevenção ao tratamento que toda família e líder comunitário precisa saber, né? Módulo 2, padrões de consumo. Vamos falar aí do primeiro uso até chegar na dependência, né? E para isso, a aula número 5, vamos falar sobre os conceitos básicos de epidemiologia e a história natural das doenças. E a gente vai falar um pouquinho aqui da transmissão da cólera, né? Para poder entender o conceito de epidemiologia, né, e a história natural das doenças. E vamos falar um pouquinho da cólera, né, que começou com John Snow. Na época, né, se acreditava que as doenças eram transmitidas ali em 1854 pelo ar, né, pelos gases e pelos odores féticos de matéria em decomposição, que era uma teoria chamada de teoria miasmática, né? Em 1845 explode uma epidemia de cólera e John Snow era anestesista da Rainha da Vitória da Inglaterra. Aí esse camaradazinho, John Snow, né, ele suspeitou, né, a origem da doença, que ela não estava nos catadores de lixo, né, já que essas pessoas deveriam ser os mais contaminados. Já que era em lixo, essas pessoas deveriam ser as mais contaminadas. E aí ele começou a estudar por bairros, né? E viu que tinha bairros que tinha gente mais infectadas do que outras regiões. E aí ele descobriu uma região que tinha mais infectado e lá tinha um poço de água, uma fonte de Broad Street. Nesse local era onde tinha mais gente contaminada. Aí John ele levantou a hipótese que talvez o problema deveria ser na água, né? E aí ele conseguiu convencer as autoridades que o problema era na fonte de água, e aí de repente os casos começaram a diminuir. E John ele é considerado o pai da epidemiologia moderna, né? Foi o primeiro camarada aí a usar, né, mapas e dados para entender uma doença, né? E isso é muito interessante para a gente que trabalha com isso, poder entender a doença. Tá aí. Enquanto não havia entendimento da doença, o pessoal fazia de várias formas aí para tentar estancar a doença e não conseguia. E através de mapas e dados, John conseguiu convencer as autoridades. Ele foi ali, analisou bairro por bairro e viu que tinha um local e que ali predominava e tinha algo em comum, que era a água contaminada, e ele conseguiu convencer as pessoas através de mapas e dados. Foi o primeiro a usar mapas e dados para entender uma doença. Ele é considerado aí o pai da epidemiologia, né, que conseguiu aí acompanhar a história natural da cólera, coletar dados e provar de que o problema não era como pensavam, e sim na água. Aí, pessoal, no que é epidemiologia, então, né? A gente daí começa a entender agora o que é o estudo, é, é o estudo sobre o povo, né? A ciência de que vai estudar o que está acontecendo com o povo, né? Na questão da drogadição, ela vai levantar quantas pessoas estão fazendo álcool, quantas pessoas são fumantes, quantas pessoas usam algum tipo de droga ilícita, né? É ela que vai fazer ali um processo de estudo, né, para saber os fatores determinantes de risco, e através da epidemiologia é que ela que vai dizer quais são as medidas que vão ter que ser usadas de prevenção para fazer o controle ou até mesmo erradicar a doença, né? É ela que dá o norte aí para poder atacar o problema de saúde. Por isso que é muito importante, né, saber as informações, dados, para poder dar toda a estrutura para fazer o planejamento, a administração, a avaliação de todos os sistemas e programas de serviço de ações de saúde. Ou seja, ela que dá o norte, né, para que programas de saúde possam atuar da forma correta, ela que dá as informações necessárias. Aqui nós temos aqui uma curiosidadezinha, né, que eu vou deixar você no Google aí para você ver aí. Antigamente, né, tinham deuses, né, Asclepion, Panaceia e Gea, para poder associar aí com a questão da cura, da medicina, da saúde. Aqui nós temos alguns conceitos básicos de epidemiologia, que a gente vai ver já cada um deles, né? Risco, prevalência, morbidade, fatores de risco, proteção, incidência
e mortalidade, a gente vai ver qual a importância disso para quem trabalha com dependência química, certo? Aqui nós vamos ter aqui o entendimento de risco, ele está bem didático, aí é só ler, certo? Aqui nós temos a comparação, né, que risco, na pandemia, por exemplo, o fator de risco seria ser velho, né? É um fator de risco. Aqui na questão da dependência química, fator de risco, né? Dependências químicas na família. Já de proteção, praticar esporte, participar de grupos religiosos. Aqui o conceito de prevalência, né? O que é tipo assim, 1 a cada 1.000 pessoas, aquele, que eu não sei se escuta isso, né? De cada 1.000 pessoas, uma está contaminada. Esse é o conceito de prevalência. O conceito de prevalência é muito bom a gente saber, né? Porque ela é que dá a taxa real, né? Às vezes a gente vê, por exemplo, a Globo mentindo com casos, né? Com números, né? Por exemplo, uma cidade tem 1 milhão, outra cidade tem 100 mil pessoas. Aí vamos dizer 1.000 casos na cidade A, né? Mas se você for olhar direitinho, ela está tendo menos do que a cidade B, ó. A cidade B tem 500 casos por ano, parece que a cidade A, que tem 1.000 casos, está pior, né? Mas não é. Porque a cidade A não tem mais gente, então se você ver direitinho, para cada 1.000 pessoas na cidade A, apenas uma foi contaminada. Já na cidade B, tem 500 casos por ano, parece que tá menos pior, mas está mais pior. Estou até usando esses termos errados aqui da gramática. Mas está pior, por quê? Porque a população lá é menor. Então, para cada 1.000 pessoas está tendo 5 casos. Então, a prevalência fala taxa, né? Tanto, a cada tantas pessoas, quantas estão contaminadas, isso é a prevalência. Né? Às vezes a gente vê a Globo mentindo aí com o número de casos, por exemplo. Vamos chegar já lá na frente, né? 500 mil pessoas foram contaminadas e morreram no Brasil, né? Mas se você for ver a taxa, isso não dá nem 5% da população, né? Vamos chegar já lá nisso. Aqui é a incidência, né? Que é o número de casos que acontece, né? Por tempo, a cada 5 dias, né? Em 5 dias, quantos casos tiveram? Quantos casos? Que é o que a Globo também gosta de mostrar, né? A cada 5 dias, a cada tantos dias, quantos casos estão acontecendo, mas ela não mostra esses números comparando com o tamanho da população brasileira, que se você for comparar, não dá para se assustar tanto assim, né? E aqui um gráfico bastante bacana, que a gente vai entender tudo direitinho agora, incidência, né? Quantos casos estão tendo por dia, né? É a torneirinha lá em cima, que vai enchendo a caixa d'água. A caixa d'água é os casos existentes, né? Digamos que a torneirinha lá da incidência tá todo dia tem um caso. Então, temos 100 casos existentes. De um lado, a cura, do outro, o óbito. Então, é o que a Globo gosta de fazer, gosta de falar do óbito, né? Só do óbito, não diz se os casos estão diminuindo, estão aumentando, né? Não faz uma comparação, gosta de dizer que sempre está tendo casos, né? Mas não compara se diminuiu, se aumentou. E também não diz as curas. Perceba que a Globo não diz as curas, né? Então é uma mídia sensacionalista, né? Que quer, por algum motivo, assombrar a população. Só fala dos óbitos, né? Enquanto 500 mil pessoas foram mortas, milhões foram curadas, né? Que é o número aqui de curas. Esse aqui é o conceito básico de epidemiologia. Aqui nós temos o conceito de morbidade, que é mais ou menos o que passa muito na televisão, né? Que é o número de pessoas que estão expostas ao risco, né? Falam muito ali de Manaus, né? Que enquanto prevalência é todos os casos, tá aqui a caixinha d'água, morbidade é os casos de um local. A mortalidade é a taxa de pessoas que estão morrendo por causa disso, né? Que também a Globo só gosta de mostrar os números, não mostra a taxa, que a taxa não é nem 2%, nem 2%, 98,9% da população que se contaminou foi curada.
E aqui nós temos mais um exemplo, né, daquele que a gente falou. Prevalência é os casos que está tendo por ano, né? 1.000 casos por ano. É, morbidade é os casos num local, por exemplo, em Manaus, certo? E a mortalidade são os óbitos que estão tendo. E aqui a gente vai agora para a história natural da doença para finalizar a aula, certo? Como é que se dá a história natural, o curso natural, o que é isso, história natural da doença? É o curso da doença naturalmente, sem ninguém intervir. Para isso a gente vai mostrar aqui, até chegar na recuperação, né? Como começa uma doença até chegar na recuperação ou na morte, né? Para isso a gente vai falar da dengue aqui rapidinho para comparar e entender o que é a história natural da doença. No caso da dengue, ela começa com o agente, que é o vírus, aí vem o vetor, que é o mosquito, aí vem o hospedeiro, que é a pessoa. Aí aquele primeiro ciclo que a gente viu, né? Que é a interação do ambiente, é vírus, vetor e o hospedeiro, que é a pessoa. Aí agora você soma isso, né? No caso da dengue, há acúmulo de água em vários locais, né? Que vai fazer com que aumente o risco da doença. Juntamente também com a ignorância, porque a pessoa não compreende ainda a doença, né? Aí também isso se torna um risco. A falta de compreensão da doença também se torna um risco. Não... E aqui a gente tem um quadro da história naturalzinho, começa ali com a picada, né? De 2 a 7 dias tem incubação, aí já começam os primeiros sintomas, aí vem o agravamento dos sintomas, ali a pessoa já na cama do hospital, e a gente vai ter o final da história que vai ser ou a pessoa se cura ou chega à morte, que é o óbito. Aí aqui nós temos o quadro separando de um lado o período pré-patogênico, que é onde está ali o período pré-patogênico, que é onde tem vírus, mosquito e hospedeiro, né? Que ainda é uma interação do ambiente antes da picada, certo? Período pré-patogênico é antes da picada, certo? Teve a picada, chama de estímulo. Aí começa todo aquele quadro que a gente viu anteriormente ali, que é incubação, sintomas, agravamento, óbito ou cura, que já é chamado de período patogênico ou período mesmo da doença, né, em si. E aí a gente dá aqui, finalizando a aula, para poder dar aí a ligação, né, fazer aí o entendimento para começar as próximas aulas que vão falar da prevenção, né? Na prevenção primária, ela é antes do estímulo, antes da picada, né? Que é promoção à saúde, proteção específica, e vai falar aí também de outros fatores como prevenção primária. O que é que faz a prevenção primária, né? Ela tem que acontecer antes do estímulo, antes da picada, né? Depois que teve a picada, já não se fala mais de prevenção primária. O que é prevenção primária? O que é isso? De onde vem isso? A gente vai saber nas próximas aulas, né? Mas aí aconteceu o estímulo, que foi a picada, já vai trabalhar com a prevenção secundária, que vocês estão vendo aqui, o período patogênico aqui embaixo, né? E a prevenção secundária, ela vai falar de diagnóstico, de tratamento imediato, né? Se tiver ali já os sintomas, já vai ter que agir com alguma coisa para diminuir o dano, né? Limitar os danos, né? E no finalzinho ali é o processo, realmente, se a pessoa tiver agravado os sintomas, é o processo que vai ser o processo de reabilitação, que é a prevenção terciária, né? Que é ali no ambulatório mesmo, né? Em tratamento mesmo, para ver se a pessoa consegue se recuperar, já que agravou os sintomas e chegou num estágio muito avançado. E a gente faz essa comparação com um quadro maravilhoso aqui que vem para a dependência química. Ó. Nós temos aqui o período pré-patogênico, aqui da esquerda, com a pessoa ali rodeada de coisas, ó, né, com símbolos de socialização, mãozinha dada, duas carinhas ali que cultura, né, carnaval, aí tem uma cruz de símbolos religiosos, um livro para estudar, 3 pessoas e um bonequinho, 2 pessoas e um bonequinho faz 3 pessoas, que são a família. Nós temos um símbolo ali de ciência, que é o conhecimento, né, da renda, né, que tudo isso são voltados para a prevenção primária, são as coisas do ambiente que a mídia, né, que o holofote ali, um megafone, são as coisas que fazem com que
o ambiente, né, interaja com o ser humano ali, que é o período antes do estímulo, né, que vai levar ao estímulo. Teve o estímulo, que é o primeiro gole, aí a gente vai falar nas próximas aulas aí de uso experimental, uso recreativo, uso nocivo, dependência química, né, que comparando com a dengue ali, seria o mesmo processozinho, né? Picada, estímulo. Incubação, uso experimental recreativo, primeiros sintomas já está indo para o nível nocivo, agravamento dos sintomas, indo do uso nocivo para dependência química. Chegou na dependência química, só com reabilitação, e aí é onde ou vai conseguir se recuperar, ou vai chegar à fatalidade, que é a morte, e aí a gente fica aguardando as próximas aulas, que são sobre as prevenções que tem que ser feita em cada período, tanto no pré-patogênico como no período patogênico. Até logo, até a próxima aula.